Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Como eu havia prometido, o estudo hoje à tarde se referia a se permanecer na fé. Tá? De manhã foi um estudo bom, maravilhoso, reconciliado de obras más, e agora se permanecer na fé. Vamos entender ainda estudando o livro de Paulo. Amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, vamos junto aí. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um estudo. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pela tua bondade e pela tua misericórdia conosco. Obrigado, Senhor, pelo dia e pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Abençoa todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs, onde estiver, e as pessoas que estão enlutadas neste momento, Senhor. Que a tua graça seja derramada sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se permanece ou se permanecer na fé. Queridos, aceitar a Jesus, sim. Mas temos que permanecer na fé. Aceitar Jesus, claro, sim. Mas temos que permanecer na fé. Me perdoe, aqui é ao vivo, né? Então, me perdoe. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Vamos ler o versículo 23, está escrito assim, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que, presta atenção na palavra de Deus. Olha o que está escrito. Se é que, esse se é, tem muita coisa. Ele fala, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-te da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e todo o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem, vamos entender isso, que Paulo está dizendo aqui. Meu irmão, permanecer na fé, sim. Né? Aceitar Jesus, sim. Mas tem condições? Sim, também. Tá? Veja que o Evangelho foi pregado a toda criatura, já no tempo de Paulo. Paulo está dizendo aqui no texto. Tá? Mas, meus amados, a salvação pode ser ganha em Jesus Cristo. Mas a salvação pode ser perdida também se nós se afastar de Jesus Cristo. Ela pode ser ganha em Jesus, mas também pode se afastar de nós a salvação se nós se afastar de Cristo Jesus. Entenderam? Aquele que teoricamente, né, uma vez que nos salvou, Jesus Cristo, salvo para sempre. Tá? Salvo para sempre. Aquela teoria ali que as pessoas andam dizendo aí, né? Que salvo uma vez, salvo para sempre, não é o que a Bíblia nos diz. Essa teoria está furada. A Bíblia não fala isso. Tá? Essa teoria aí que as pessoas falam. Tá? Que salvo uma vez, salvo para sempre. Não. É o que a Bíblia ensina. Tem várias evidências na Bíblia que muitos apostataram. Andando com Jesus, vivendo com Jesus, falando com Jesus. Um exemplo, Judas. Ele andou com Deus, ele andou com Cristo. 3 anos e meio, queridos. Tá? E viu os milagres de Cristo. Judas perdeu a salvação. Essa teoria que as pessoas falam, salvo uma vez, salvo para sempre, isso não combina com a palavra de Deus. Tem vários casos na Bíblia.
que pessoas se perderam. Você pode ver Lúcifer, o anjo de luz, vivia com Deus, falava com Deus, andava com Deus, estava junto de Deus. Mas ele não se afirmou na verdade, queridos. E se tornou um anjo mau, caído. Se tornou Satanás. Amados, o importante não é como você começa, e sim como termina. A verdade é essa. Muitos começam numa teoria braba, muitos começam com vapor, com todo aquele fervor, mas acaba terminando mal. E perde a salvação. Então o importante não é como começa, e sim como termina. Veja no texto a palavra se. Ela é importante, pode ser se quiser. Quando você começa pela fé, crendo em Jesus Cristo, você passa por um processo chamado de justificação pela fé. Então vou repetir. Quando você começa pela fé, crendo em Jesus Cristo, você passa por um processo que se chama justificação pela fé. Mas isso não é tudo. Nós temos que permanecer em Jesus Cristo. Isso é chamado de santificação pela fé. É dia a dia. Você entende? Paulo estava preocupado com os riscos dos colossenses, tá? Que eles se perdessem, se desviassem, buscando soluções humanas para a salvação, em vez de se afirmar na esperança do Evangelho. Paulo estava muito preocupado com eles. A palavra firme aponta para a necessidade de uma base sólida de fé e de amor, fundamentada na palavra de Deus. Essa mesma palavra firmes aparece no livro de 1 Coríntios. Você pode ver lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo ali 58. Essa palavra firme. Sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, está escrito. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não são em vão. Está lá escrito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aparece essa palavra firme. Tá? Vou ler de novo. Essa mesma palavra firme aparece aqui no livro de Coríntios. Sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não são em vão. Meus amados irmãos, ao contrário da ideia popular, uma vez salvo, salvo para sempre, Paulo deixou aqui claramente que a salvação exige perseverança na fé. Tá? A salvação exige perseverança na fé. Tá? Todos os dias. Tá? Todas as manhãs, todas as noites. Está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Nós temos que estar ligado nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. De manhã, de tarde, de noite, toda hora. Se permanecer na fé. Né? Muitos que estavam salvos em Jesus Cristo, Paulo deixa bem claro, eles se afastaram de Jesus e se perderam. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ver aqui Hebreus. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta, Hebreus capítulo 6. Tá, Hebreus capítulo 6. Vamos junto aqui, junto. Tá?
versículo 4, à frente. Fala assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez retorná-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando, para si mesmo o Filho de Deus, expondo ele à zombaria, ou outras Bíblias, a ignomia, zombaria. Veja que Paulo disse aqui, é impossível aqueles que caem retornar. Porque coloca Deus à zombaria, meu irmão. É possível se perder? Sim. Paulo fala aqui que é possível se perder, nesses textos. Porque ele viu que muitos se perderam. Paulo não era um perdido. Paulo era um homem fervoroso. Ele acreditava numa fé que foi ensinada ali por Gamaliel. Paulo era um hebreu. Era assim? Meu irmão, Paulo acreditava numa coisa que Deus teve que mostrar para ele, que ele era fervoroso, ele defendia Deus com a própria vida, mas ele estava fazendo tudo errado. Paulo ensinou. Assim como Jesus um dia falou para um grande pregador de Israel, Nicodemos, tu deves nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemos estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, seguindo um caminho errado ainda. Precisava ter o Espírito Santo para guiar ele. Sem o Espírito Santo fica difícil, meu querido. Meu irmão, é possível se perder? Sim, como Paulo fala aqui. Mas se estiver ligado à videira verdadeira diariamente, teremos a salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja Jesus. Se permanecer na fé. Esse é o estudo. Permanecer na fé, meu irmão, é possível? Sim. Mas se perder também é possível. Mas se permanecer na fé, você vive um mundo inabalável. Viver diariamente com Deus, o inimigo dele se afasta de você. Você tem o caso de Jó. Jó permaneceu na fé. Sim. Até que Satanás se afastou dele, viu que não tinha mais jeito. Mas Jó podia se perder. Jó se perdeu em algumas palavras, sabia? Mas ele foi firme, perseverante, agarrado na videira. Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, as folhinhas. Meu irmão, essa palavra aí que as pessoas falam, que uma vez salvo, salvo para sempre, não corresponde com a Bíblia. O importante não é como você começa, e sim como você termina. Amém? Muito bem. Que lindo estudo, né? Amanhã vamos ter mais um estudo de manhã. O plano eterno de Deus. Olha, Deus tem um plano. Sempre teve um plano eterno. Já começou logo no primeiro pecado de Adão e Eva. Ali foi sacrificado um cordeiro. Jesus é falado na Bíblia como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E da sua pele, do cordeiro, ele cobriu a mudez, a vergonha, o pecado de Adão e Eva.
Já teve um plano. O plano eterno de Deus. Nós vamos aprender mais amanhã. Amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto nessa luta. Jesus está voltando. Você não percebeu ainda? Meu irmão, você não sente assim alguma coisa estranha que está acontecendo? Você não sente assim quando você olha para o céu que tem algo diferente acontecendo? Você não tem esses sentimentos? Pois eu tenho. Às vezes eu fico olhando para o céu, à tardezinha, sentado numa cadeira lá no meu eirado, lá em cima, e aí eu sinto que tem alguma coisa estranha. Algo mudou. Mas, meu irmão, isso é quem permanece na fé. Quantas vezes você tem olhado para o céu esse mês? Quantas vezes? Se afirme, porque Jesus está chegando. Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo. Nós precisamos do Senhor. Meu irmão, eu costumo sempre dizer, peço para Jesus voltar hoje, para mim não pecar amanhã. Pobre homem que sou. Você não pensa assim, não? Peça a volta de Jesus. Quanto mais o mundo pedir a volta de Jesus, mais ele acelera e vem, meu irmão, em socorro aos seus filhos. Busque primeiro o reino de Deus e o resto deixa que ele acrescenta na sua vida. Amém? Fica com a paz do Senhor e que ele tome conta de você e de toda a sua família. Em nome de Jesus, até amanhã. Tchau, pessoal.